A flauta Shen King é utilizada pelo protagonista Wei Wuxian na série Os Indomáveis. Eu venho aqui nesse vídeo hoje trazer um pouco sobre esse instrumento musical e como ele é utilizado de forma sombria na história. E também, esse vídeo aqui, ele inaugura uma série de vídeos relacionados ao Halloween, que podem ser conferidos na playlist Terror aqui do canal. Não deixe de conferir e vamos ao vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Zital e esse é o canal Network Nerd. Vocês já viram alguma história em que se utiliza um instrumento musical, uma flauta, para se usar poderes malignos? Isso é o que ocorre na história de Modal Zushi, ou a série Os Indomáveis. Eu vou falar exatamente sobre ela, a flauta Shen King, que é utilizada pelo protagonista. E também vou falar sobre essa questão, como ela é utilizada, por que ela é utilizada, é tudo com base ali no que foi visto na série. Mas antes, eu peço aquela ajuda a vocês, com o seu like e a sua inscrição, para que a gente continue crescendo nossa comunidade aqui do canal. Desde já agradeço, muito obrigado e vamos lá. Antes de falar de Wei Wuxian e da sua utilização da flauta Shen King, eu vou falar de outros personagens de outras obras que utilizam flautas para invocar poderes sombrios. Vou começar falando sobre o Tokusatsu Jiraiya, em que o protagonista Jiraiya enfrenta um personagem, um vilão chamado Otonin Uhaya. Ele utiliza uma flauta que é do tipo shakuhachi, e como ele utiliza essa flauta? Ele começa a tocá-la e surgem assim ilusões, ninjas, meio que fantasmas, uma dimensão sombria e toda uma atmosfera de ilusão envolve os seus adversários enquanto ele toca aquela flauta. Outro personagem seria o Sorento de Sirene, que a gente pode ver no anime, mangá Saint Seiya, ou traduzido aqui Cavaleiros do Zodíaco. O Sorento, ele é um inimigo dos Cavaleiros de Atena, ele é subordinado de Poseidon, e com a sua flauta ele atinge, ele ataca diretamente o cérebro do adversário, mesmo que esse adversário seja surdo, que ele não tenha nem mais tímpanos, a melodia entra diretamente no cérebro do adversário, danificando o mesmo e até levando à morte. Outro personagem que podemos verificar é na história de Naruto. Esse é até bem parecido com a maneira como o personagem usa a flauta, é bem parecida como a que o Wei Wuxian usa. É a personagem chamada Tayuya. Ela toca uma flauta e invoca 3 demônios para atacar seus adversários. A gente vê ela ali inicialmente lutando contra o Shikamaru. Então, essas são algumas referências assim de personagens que utilizam flautas para atacar seus oponentes, e esse som ele invoca poderes malignos, poderes sombrios. Retornando à série Os Indomáveis, como que surgiu pela primeira vez a flauta Shen King? Ela surgiu pela primeira vez depois que Wei Wuxian retornou da Colina da Sepultura Wiling, em Wiling. Em que contexto ele foi parar nessa colina? Ele foi jogado lá muito machucado pelo Wen Chao, e ele também já estava sem o seu núcleo dourado, que ele doou ao seu irmão Jian Sheng, e para que ele pudesse então ser um cultivador, enquanto o próprio Wei Wuxian perderia assim suas capacidades para continuar o cultivo. Inclusive essas explicações do cultivo vocês podem verificar no vídeo aqui no canal. Eu falo mais sobre a série e foco mais nessa questão do cultivo. Enfim, ele é jogado ali, vamos dizer assim, praticamente morto, e essa colina, essa colina da Sepultura, como o próprio nome diz, é um lugar inóspito, é um lugar que tem muitos cadáveres, muitas energias negativas, muitos fantasmas, e ninguém nunca voltou de lá. Então é nesse contexto que o Wei Wuxian vai produzir, vai construir a flauta Shen King. Quero aqui lembrar vocês, amigos, que podem adquirir produtos dos mais diferentes departamentos pelos melhores preços na loja virtual Network Nerd. Não deixe de conferir o link aqui na descrição. Também quero lembrar vocês, amigos, que utilizam o Canva, vocês podem adquirir o curso Photo Canva e assim usar toda a potencialidade do aplicativo. É o curso mais completo do mercado, seus 18 módulos, num preço super acessível. Clique aqui no link na descrição que leva você à página promocional, que sem compromisso você pode verificar
tudo que o curso pode lhe oferecer. Não deixe de conferir. Wei Wuxian ficou 3 meses na colina da sepultura, exatamente trabalhando uma nova forma de cultivo, que seria o cultivo demoníaco. Lembrando aqui que ele não tem mais o núcleo dourado, aquela energia interna na cultura chinesa, no folclore chinês e em algumas obras como, por exemplo, o Qi, o Qi, uma energia interna, uma energia vital interna que os cultivadores ali na obra de Os Indomáveis utilizam para lutar, para cultivo da alma, né? Por isso que eles chamam cultivador. Ele não tem mais isso, ele não tem mais essa energia interna. O que o Wei Wuxian faz? Ele inova, ele cria uma nova forma de cultivo. Ao invés de usar essa energia interna que os humanos teriam, ele utiliza uma energia externa, uma energia do ambiente. E é uma energia do ressentimento, uma energia negativa, que é a mesma energia que alimenta os fantasmas, que eles chamam ali, os demônios, os monstros, que os cultivadores combatem. O Wei Wuxian então cria uma maneira de utilizar essa energia a seu favor. E o seu caminho demoníaco é praticamente oposto ao caminho convencional do cultivo. Um exemplo disso são os talismãs. Os cultivadores utilizam os talismãs, que seriam, na verdade, pedaços de papéis com selos para que se possa repelir os fantasmas, repelir a energia negativa. O Wei Wuxian, o que ele faz? Ele pega, ele faz o símbolo de maneira invertida e ao invés de utilizar tinta para fazer esse desenho, ele utiliza sangue. Então, esses talismãs, eles não mais repelem fantasmas, e sim os atraem. Então, para vocês terem uma ideia como ele inovou, né? Ele subverteu a ideia do cultivo. Ele transformou em uma outra coisa, por isso que é o caminho demoníaco, um outro caminho de cultivo que ele promoveu ali na obra. Qual o instrumento que o Wei Wuxian criou para poder, vamos dizer assim, manipular essa energia negativa? Foi exatamente a flauta Shenqi. Lembrando aqui o que ocorre ali sobre mais uma lembrança ali sobre o cultivo, né, dos cultivadores. Os cultivadores de elite, eles têm espadas especiais. Essas espadas têm nomes e elas, vamos dizer assim, elas obedecem e são poderosas somente na mão dos seus mestres. Uma outra pessoa que não o seu mestre, ela não sai da bainha. No caso do... a gente pode verificar isso com mais exatidão. No caso do Wei Wuxian, ele tinha a sua espada Sui Bian. Quando ele perdeu o seu núcleo dourado, na verdade não perdeu, ele pegou o seu núcleo dourado e deu ao seu irmão, Jian Shen. E o Jian Shen foi capaz de desembainhar a Sui Bian. Por quê? Porque o núcleo dourado, a energia, era, na verdade, a energia original do Wei Wuxian. Então, vamos dizer assim, a espada, quando o Jian Shen desembainhava a espada, a Sui Bian, ela entendia que quem estava fazendo aquilo ali, na verdade, era o Wei Wuxian, porque ela foi moldada ali com a energia do Wei Wuxian. Então, ele não tinha mais esse núcleo dourado, ele não tinha mais essa energia interna, ele não utilizava mais uma espada. Ele agora utilizava essa energia externa, os cultivos demoníacos, essa energia negativa, energia de ressentimento, e canalizava essa energia através do som da flauta. E foi aí que, com a criação do cultivo demoníaco, ocorreu também a criação da Shenqing. Foi um instrumento que ele criou ali, que ele achou mais eficaz para se utilizar dessa energia, desse caminho do cultivo demoníaco. Mas os cultivadores convencionais, eles utilizam instrumentos musicais? Sim, eles utilizam ali. A gente vê, por exemplo, o Lan Wangji usando um instrumento musical. E ainda mais, o irmão do Lan Wangji, o Lan Xinchen, ele utiliza inclusive uma flauta. Só que é um pouco diferente. É uma flauta, mas é uma flauta de um modelo diferente da de Wei Wuxian. Enquanto a flauta de Wei Wuxian, a Shenqing, ela é uma flauta do tipo Dizi, a flauta do Lan Xinchen é do tipo Xiao. E a flauta dele se chama Liebing. Agora que é interessante, nós vemos ali
dois instrumentos musicais bem semelhantes, são flautas, são tipos diferentes de flauta, mas são flautas. E uma é utilizada para o cultivo, outra é utilizada para o cultivo demoníaco. Enquanto o Wei-Wuxian ele utiliza, por exemplo, para dominar cadáveres, dominar seres malignos através de uma energia maligna, o Lan Xinchen usou ali, que a gente viu na série, para assim, suprimir fantasmas. Então assim, são utilizações basicamente opostas e instrumentos semelhantes, muito semelhantes. Então o que explicaria essa questão da utilização das flautas por esses dois personagens? Eu não sou músico, mas eu verifiquei alguma coisa rapidamente sobre as flautas e elas são tidas como instrumentos muito versáteis. Elas conseguem atingir diferentes tipos de tons musicais que vocês podem, assim, você pode tocar diferentes tipos de música. São instrumentos muito versáteis. E a gente consegue ver isso claramente ali na utilização dos dois personagens que eu acabei de falar. Apesar de serem flautas, apesar de serem utilizadas de maneira completamente diferente, nós podemos verificar também que a melodia tocada nas duas ocasiões são completamente diferentes. Enquanto o Lan Xinchen ele toca uma melodia suave, uma melodia harmoniosa, o Wei-Wuxian, com a Shen Qing, ele toca uma música assim que a melodia que remete meio que ao caos, meio que uma coisa agressiva, meio assim, uma atmosfera de terror mesmo. Então eles fizeram muito bem esse contraponto, as duas flautas, as duas melodias sendo utilizadas para fins bem diferentes, né, de formas bem diferentes. O nome Shen Qing significa algo próximo a expondo seus pensamentos e explicando suas ações, o que nos mostra o que é, vamos dizer assim, o Wei-Wuxian. Ele não é uma pessoa maligna, ele é o protagonista, ele é um cara bondoso, um cara generoso, mas ele se utiliza dessa energia má, essa energia sombria. É muito interessante ver essa questão, essa coisa sombria, carregada, que nós vemos ali no protagonista. Por exemplo, quando ele controla o cadáver do Wen Ning. Mas a gente entende ali na obra que em nenhum momento ele faz as coisas assim por maldade ali, é uma pessoa boa, mas é interessante verificar o terror que ele promove ali na obra. Ele basicamente é o personagem que mais dá à obra uma atmosfera sombria, uma atmosfera de terror. E é bem interessante quando a gente compara, eu estou comparando aqui a série com o anime Modal Zushi. Cada um tem seus prós e seus contras, tem coisas que são melhores no anime e tem coisas que são melhores na série e assim vai. Agora, especificamente, essas cenas em que ele se utiliza o terror, a maneira como, por exemplo, ele se vinga do Wen Chao, poxa, vocês têm que conferir como é feito isso em Modal Zushi. É muito legal, recomendo que todos assistam pelo menos essa parte. E aí, pessoal, o que vocês acharam que eu falei aqui sobre a Shen Qing? Gostaram desse tipo de vídeo? Eu falo de um instrumento, poderia estar falando de uma arma, por exemplo. Querem que eu fale mais sobre algum aspecto da série Os Indomáveis? Querem que eu fale sobre o anime Modal Zushi? Peço que vocês deixem seus comentários aqui para que eu possa verificar qual tipo de conteúdo vocês querem que eu traga a vocês. E também eu peço que vocês deixem o seu like e a sua inscrição para que a gente continue crescendo aqui com o canal e trazendo cada vez mais vídeos de interesse de vocês para a comunidade. Então, desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.